Vamos unir os nossos corações, as nossas mentes, e assim unidos no seu pensamento, vamos agradecer aos benfeitores espirituais pela sua ajuda. Vamos agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus por estarmos aqui reunidos em seu nome, aprendendo os seus ensinamentos e vamos pedir a Ele que nos ajude para que possamos ter uma boa compreensão da nossa reflexão de hoje e que possamos também colocarmos em prática no nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia. Bom dia. E vamos envolver o nosso amigo Gilberto Guimarães. Ele é do Centro Espírita Joana d'Arc. E hoje a nossa palestra é o poder da prece, como a oração transforma a nossa sintonia espiritual. Tudo bem, pessoal? As coisas. Notar a minha preferência ali, o tempo. Ok. Temos como tema para hoje a prece. A importância da prece. Alguns minutos antes, estávamos ali concentrados, né? Sempre, antes das palestras, nós fazemos as nossas preces pedindo ajuda aos amigos espirituais que nos ajudem na inspiração da palestra, que nós possamos ser claros no tema. Lembro sempre do seu Luiz dizendo assim, dando continuidade ao trabalho, porque na verdade o trabalho começando agora, mas em verdade ele começou já minutos antes com a preparação do ambiente. Então a gente sempre recomenda o pessoal chegar, sempre que possível, alguns minutinhos antes, para justamente fazer essa preparação interior, esses minutos que antecedem a palestra. O pessoal está em silêncio, nós podemos aproveitar esse tempo para entrar em contato com os nossos amigos espirituais, nossos espíritos protetores e pedir ajuda para nós, essa sintonia que é a prece. Então é importantíssimo esse período. Tem algumas casas espíritas que a gente percebe que não há tanto silêncio antes, mas vocês percebem que a importância do silêncio para a nossa concentração nos períodos que antecedem o trabalho. Nas casas espíritas, tradição, as preces de abertura, todos os trabalhos, as reuniões são antecedidas de uma prece justamente para a preparação do ambiente, preparação nossa, dos espíritos encarnados para o trabalho. A prece. A prece, através dos nossos pensamentos, nós podemos entrar em contato com o nosso Criador, nosso Pai, entrar em contato com Deus. Através da prece, podemos entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus, com os bons espíritos. Está lá no Livro dos Espíritos que, através da prece, nós podemos louvar, podemos pedir, podemos agradecer. Louvar, né? Quando a gente conversa com Deus, que cada um de nós tem as suas experiências de conversar com Deus. Deus, a gente se sente tão pequenininho, né? Quando vai conversar com Deus. Deus, o infinito poder, o Criador do universo, o Criador de tudo. E a gente se sente aquela pequena partícula quando está conversando com Deus. Tu manda só falar um pouquinho, só um minuto. Pois não. Você fala uma coisa que me tocou muito sério, uma coisa que eu assisti.
Eu fui em um lugar, não vou dizer aonde, mas para um centro espírita. Um falatório, não tem nada a ver, é uma feira livre. O centro espírita é um lugar de sintonia, de vibração pelo mundo, pela paz, que nós precisamos muito disso. E você entrar em contato com esses irmãos mensageiros do trabalho do Cristo. E eu já fui, ao invés de eu sentar assim, não vontade de levantar e ir embora. É uma feira livre, não está vendendo jumento, nem uma vaca, nem um boi. Nesses momentos que a gente precisa fazer a concentração para a palestra, e a gente está fazendo prece, quando o ambiente é um ambiente tumultuado, muita conversa, muito barulho, a gente tem dificuldades. Mas mesmo assim a gente faz o esforço e faz a nossa prece. Né? Então, mas é importante isso, é importante, né? A gente ter essa observação que o senhor fez sobre a necessidade de nós preservarmos o ambiente para o trabalho. Mesmo? Então, Deus. A gente conversando com Deus, a gente sente o nosso muito pequenininho. A gente já sabe que o nosso Pai sabe tudo que a gente precisa, sabe tudo que a gente vai pensar e falar antes. Então, mas é importante, cada um de nós, eu diria diariamente, ter essa nossa conversa com Deus, com o Pai, agradecendo pela nossa vida, agradecendo pela nossa encarnação, mesmo que seja uma encarnação difícil, uma encarnação com provas, com expiações. Nós espíritas sabemos da importância das provas, das expiações, das dificuldades, para que nós possamos crescer como espíritos, como pessoas, enfrentando os problemas, enfrentando as dificuldades. E está lá no Livro dos Espíritos que nós devemos pedir coragem. Nas nossas preces, devemos pedir coragem para enfrentar os problemas e as dificuldades que todos nós temos aqui num mundo difícil, que é um mundo de expiação e provas, nessa escola que é o planeta Terra. Mas nós devemos agradecer, ter sempre esse espírito de agradecimento pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo e vivenciando todas essas dificuldades que ajudam na nossa evolução, que ajudam no progresso. Como diz o tema, ajuda a nossa transformação para sermos espíritos melhores, para sermos pessoas melhores. Através da prece, meus amigos, nós podemos consolar, nós podemos aliviar quando nós fazemos preces para as pessoas que estão sofrendo, preces individuais ou preces coletivas. Então, através da prece, nós temos essa capacidade de levar consolação, de levar alívio e de levar ajuda aos necessitados. As preces, pessoal, as preces, tem aquelas preces que a gente fala assim, do coração, aquelas preces que vêm assim do nosso íntimo, e tem as preces decoradas. Os Espíritos dizem que as preces que são ditas por nós do coração, com as nossas palavras, elas têm um efeito assim maior, elas têm uma qualidade maior. As preces decoradas, às vezes a gente fala assim ela rapidamente e não presta atenção nas palavras, no significado das palavras. A gente decora aquela prece e fala assim de forma automática. Não é o ideal. Quando nós quisermos fazer uma prece que seja uma prece decorada, nós temos que ir pausando, meditando sobre o significado das palavras. Então vamos fazer uma prece do Pai Nosso, a prece ensinada por Jesus, a mais comum. Nós temos, naturalmente, que refletir
o significado de cada palavra, para aquela prece ter o seu efeito. Não pode ser uma prece decorada e a gente falar ela assim de forma automática, sem pensar no significado dela, né, nas suas palavras. Né? Para a gente fazer a prece, não precisa ter assim um lugar especial, não precisa ser dentro de uma igreja ou dentro de um centro espírita. Qualquer lugar pode ser, nós podemos fazer uma prece. Não precisa ser uma prece longa, pode ser uma prece curtinha, em poucos segundos a gente faz uma prece. Não precisa de rituais, não precisa de imagens, não precisa de flores, de velas, não precisa fechar os olhos, não precisa apagar as luzes. Então, a prece vamos assim nos alimentar, vamos tomar um copo de água, o nosso almoço, a nossa janta. Em poucos segundos a gente faz uma prece pedindo a Deus por aquele alimento. Então, a prece pode ser assim, muito curtinha, mas ela tem o seu poder, ela mantém o seu efeito. E a forma? O jeito da gente fazer as preces. Os Espíritos recomendam que nós sejamos humildes quando estivermos fazendo a prece. Tem pessoas que quando fazem a prece, elas pedem para Deus assim de uma forma até exigente e dizendo: olha, Deus, eu preciso disso, assim, 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 e eu quero que aconteça assim, 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 e como se estivesse dando ordens para Deus. Então, nós devemos ter o bom senso de, quando nós pedirmos, levarmos em consideração a possibilidade de aquele nosso pedido não ser considerado ou não ser adequado para aquele momento. Então, nós estamos passando por um problema de relacionamento pessoal, um problema de saúde, e a gente pede para Deus, e a gente, puxa, mas eu queria ter um resultado rápido, eu estou pedindo pela minha saúde, eu queria que a minha saúde fosse recuperada assim rapidamente. Então, não existe essa situação da gente, a situação mágica da gente pedir e já rapidamente ficar tudo certinho, tudo acontecer, porque, como eu disse para vocês no início, a gente está num mundo de expiação e provas, e a gente está passando por problemas e por dificuldades, e tem muitas dificuldades que são necessárias para a nossa evolução como espírito. Nós temos que passar por determinados problemas, acidentes, problemas de saúde, problemas de relacionamentos humanos, que isso vai nos ajudar a crescer, a evoluir, na medida que a gente trabalha na solução desses problemas. Então, quando a gente pede para ficar livre dos problemas na prece, a gente tem que compreender que talvez esse nosso pedido não seja o mais adequado. Então, quando a gente faz as preces, devemos ser humildes, conversar com Deus. Deus, se for possível, se for permitido, se for adequado, que seja feita a sua vontade. Lembrem do Mestre Jesus, quando ele estava para ser capturado ali pelos romanos, ele foi condenado à crucificação, ele fez uma prece ao Pai que, se fosse possível, livrasse ele daquela situação. Mas no final ele disse assim: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, todos nós temos que lembrar que seja feita a vontade do Pai, e não a nossa. Então, é importante a gente ser humilde quando estivermos fazendo as preces. A consciência também que não basta pedir, nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar na busca dos nossos objetivos, do que nós precisamos. Então, se nós queremos alguma coisa, a prece é uma motivação.
A gente pedir ajuda a Deus, pedir ajuda aos bons espíritos, é uma motivação para nós trabalharmos na conquista dos nossos objetivos, dos nossos pedidos. Aquela situação do motorista, ele vai tirar o carro ali da garagem, ele vai sair de manhã, então o motorista vai pegar as estradas, as ruas, e ele faz a prece. Deus, me proteja nas estradas, nas ruas, que não haja nenhum acidente comigo, fique tudo bem. Mas o motorista, quando ele está dirigindo, ele tem que cumprir as regras de trânsito. O que adianta ele fazer a prece dele se ele não respeitar o semáforo vermelho, se ele passar um excesso de velocidade, se ele não respeitar as regras de trânsito? Então, não basta nas nossas preces a gente falar, pensar. Nós temos que agir, nós temos que pôr em ação. É o que a gente chama aqui do trabalho. E tem até uma sentença aqui importantíssima que diz assim: as boas ações são as melhores preces. As boas ações são as melhores preces. O agir, o fazer, as obras. Tem um tema no Evangelho, um debate sobre a importância das obras, a importância de nós fazermos e a importância da fé. Então, um debate assim, clássico, né? Entre Paulo de Tarso e o irmão de Jesus, Tiago, que Tiago valorizava muito as obras e o Paulo dava uma ênfase muito grande à fé. Nós temos que ter fé. Nesse debate fica claro para nós espíritas, a importância das obras, porque o indivíduo, depois que ele desencarna, a situação dele feliz ou infeliz lá no mundo espiritual depende das obras, das coisas boas ou coisas más que ele fez aqui na Terra. Então, nós espíritas, nós valorizamos muito a prática da caridade, a prática do amor, o trabalho, as obras. Então, reconhecemos a importância da fé, mas nós reconhecemos, acima de tudo, a importância de nós nos dedicarmos ao trabalho. Portanto, não basta pedir nas preces. Nós temos que agir, nós temos que direcionar a nossa vida para os nossos objetivos, na conquista do que nós pedimos, mas acima de tudo, trabalhando. Anjos da guarda. Esse é um tema que eu gosto muito de falar nas palestras, né? Cada um de nós tem o seu anjo da guarda, o seu espírito protetor, que nos acompanha já há várias encarnações. Esse anjo da guarda, esse nosso espírito protetor, nos conhece muito bem. E através da nossa consciência, através da voz da consciência, nós podemos ouvir esse amigo maravilhoso que é o nosso anjo da guarda, indicando para nós quais são os caminhos que nós devemos seguir na vida. Então, quando nós estamos em dúvida sobre o que fazer, vamos fazer uma prece ao nosso anjo da guarda, vamos entrar em sintonia com o nosso anjo da guarda e perguntar para ele: o que eu devo fazer? Amigo, eu estou em dúvida, e agora? Vamos fazer essa prece ao nosso anjo da guarda. A gente tem aquela nossa noite de sono, que o corpo está ali dormindo, e a gente está fora do corpo como espíritos, tendo contato direto com o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor. Quando nós acordamos com novas ideias, e parece que a gente tem uma lembrança desse contato que nós tivemos lá no mundo espiritual, nesse período de sono. Então, é de fundamental importância a gente ter esse contato
as preces que nós fazemos momentos antes de nós dormirmos, essa prece curtinha, de segundos, pedindo esse contato com os bons espíritos lá no mundo espiritual. O corpo vai estar dormindo, o corpo, mas nós vamos estar fora do corpo, nós como espíritos fora do corpo, muitas vezes trabalhando, tendo atividades construtivas fora do corpo. Tem irmãos que estão em desequilíbrios e que estão em situações negativas, mesmo fora do corpo. Então, vamos lembrar sempre do nosso anjo da guarda. Preces coletivas e preces individuais. Então, a gente está aqui num grupo de pessoas, nós podemos propor uma prece coletiva, muito normal isso. Então, vamos imaginar um ambiente, um país que está em guerra, uma região lá em guerra, na Ucrânia, ou os irmãos lá na faixa de Gaza, em sofrimento, nas guerras, e vamos fazer uma prece coletiva, todos nós unindo os nossos pensamentos, pedindo aos bons espíritos que vão em direção a esse ambiente, que termine com a guerra, que solucione os problemas, que ajude as pessoas. Nós podemos, portanto, se nós estivermos unidos, fazermos uma prece coletiva. E as preces individuais, que são as nossas normais, né? Cada um de nós tem as suas preces individuais que nós podemos fazer para várias pessoas, para várias situações. Eu reservei aqui para o final. Perdoar as nossas dívidas. Um trechinho aqui, eu selecionei 2 trechinhos da prece do Pai Nosso, pedindo perdão. Nós fazemos preces pedindo perdão. Nós temos muitos erros que nós cometemos nessa vida, em outras vidas, nós pedimos perdão. Mas nós devemos também perdoar os nossos irmãos, porque assim como nós precisamos ser perdoados, nós também devemos perdoar aos nossos irmãos, porque todos nós temos defeitos, todos nós somos espíritos imperfeitos, nós erramos, todos nós erramos, então nós temos que exercitar essa prática do perdão, a proposta do Mestre Jesus. Preces nos incentivando a perdoar. E quando nós pedimos, não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal. Nós estamos pedindo, na prece, para a gente não cair em tentações. Só que aqui entra um item, que é o item vontade. Como é que está a nossa vontade? Porque as tentações vêm até nós e nós vamos escolher aceitar ou não. Então nós temos que desenvolver a nossa força de vontade, a nossa capacidade de seguir determinado caminho. E às vezes a gente não tem a vontade de seguir por aquele caminho, tem a vontade de seguir pelo outro, mas aí vem aquela voz da consciência para nós, a voz do anjo da guarda, e diz: não, o caminho é aquele. Mas é um caminho que exige trabalho, é um caminho que exige dedicação, é um caminho que exige força de vontade. Então não basta a gente pedir, não nos deixeis cairmos em tentações. Nós temos que nos esforçarmos para não cairmos em tentações. Da mesma maneira, livra-nos do mal, livra-nos do mal. Mas nós temos que ter o amor ao bem, nós temos que ter a vontade de praticar o bem, nós temos que ter a vontade de seguir o caminho do bem. Okay? Na obra Evangelho segundo o Espiritismo, é a obra mais lida no movimento espírita, os capítulos finais, capítulo 27 e 28, tem lá muitas informações sobre as preces e tem ali uma coleção de preces espíritas. Nós recomendamos, se vocês, acredito que a maioria de vocês já tenha lido,
mas caso alguém não leu, a gente recomenda o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, aquela coletânea de preces espíritas. E aqui nós temos alguns exemplos de preces que nós podemos fazer, as preces que são recomendadas pelos amigos espirituais. Preces pelos que sofrem obsessões. Todos nós, mais ou menos, sofremos um certo tipo de grau de obsessão, que são as influências dos espíritos inferiores sobre nós. Então, nós devemos pedir por esses irmãos que nos perseguem. Nós devemos pedir pelos irmãos que são os espíritos obsessores, que no momento eles estão naquela fase de desequilíbrio, eles querem vingança, e eles estão nos obsediando. Mas nós devemos pedir por eles para que eles sejam amparados, que eles retornem ao caminho do bem, que deixem de ser espíritos vingativos, que deixem de querer a prática do mal. Fazer preces pelos espíritos obsessores. Os irmãos suicidas, o suicídio, que é uma fuga da vida, a pessoa quer fugir da vida, fugir dos seus problemas, ele acha que morreu, acabou, e ele se suicida, chega lá no mundo espiritual e ele percebe que ele continua vivo, que não é possível ele terminar a vida dele, que a vida dele foi uma criação de Deus, e ele não tem como deixar de existir. E o sofrimento é muito grande. Pelo que a gente estuda no Espiritismo, o sofrimento das pessoas que se suicidam é muito grande. Constantemente devemos lembrar dos nossos irmãos suicidas. Eu tenho alguns parentes, alguns amigos que se suicidaram, eu estou sempre lembrando deles, sempre pedindo por eles, né? Os doentes, as pessoas que estão passando por os mais diversos problemas de saúde, a prece, ela tem essa força energética de ajudar na nossa saúde. Isso já foi provado cientificamente, com grupos de pessoas fazendo preces para determinadas alas em hospitais. Então, aqueles grupos de pacientes que recebem preces, eles têm a saúde restabelecida mais rapidamente do que aqueles outros pacientes que não estão recebendo preces. Isso já foi feito, já foi demonstrado a importância da prece no restabelecimento da nossa saúde. Importantíssimo. A prece pelos criminosos. Às vezes a gente faz a prece só pela vítima, né? Pessoa que sofreu o crime. Mas nós devemos lembrar também dos irmãos que cometeram os crimes. Todos nós, no nosso passado, possivelmente nós já cometemos vários e vários crimes. Vamos pedir por eles para que eles possam se arrepender dos crimes que cometerem e possam corrigir os erros de futuras encarnações. As preces pelos inimigos. Temos inimigos do Espiritismo, pessoa que não gosta do Espiritismo, que acha que estamos envolvidos com o que eles chamam de demônio. Vamos fazer preces pelos nossos inimigos, vamos fazer preces pelas pessoas que não gostam de nós. Vamos tentar corrigir situações de erros do passado nos relacionamentos. Vamos buscar a amizade, a confraternização. Aqui no nosso mundo nós temos muitos irmãos com problemas de dependência química, os diversos vícios com as drogas lícitas, as drogas ilícitas. Preces por esses irmãos dependentes químicos. Aqui em São Paulo, ali na região da Luz, temos a Cracolândia. A gente sempre lembra desses irmãos que estão sofrendo ali na Cracolândia as dependências químicas, né? Vamos lembrar deles. Já falei para vocês das guerras, o sofrimento das guerras, lembrando que nesse momento nós temos mais ou menos 2 milhões de pessoas passando fome, passando sede, cercadas ali na faixa de Gaza, 2 milhões de pessoas com situação muito difícil ali naquela guerra
na região ali envolvendo a Palestina. Vamos vibrar por esses irmãos. O nosso planeta Terra, a vida no nosso planeta Terra, a flora e a fauna, os rios, os mares, as florestas, os animais. Vamos fazer preces pelo nosso mundo para que a vida do nosso planeta Terra seja preservada, que nós possamos despoluir, limpar o nosso planeta Terra, porque nós estamos produzindo muita sujeira, muito lixo, e esse lixo está afetando a vida do planeta Terra, afeta a nossa vida também, trazendo muitas doenças para nós. Vamos fazer preces para que Deus encaminhe para nós reencarnações de espíritos que possam nos ajudar na política, na economia, na administração do planeta Terra. Que nós possamos ter pessoas honestas, pessoas inteligentes, pessoas sábias na administração dos países, para que o nosso planeta, para que a vida do nosso planeta possa se regenerar, possa florescer, que nós possamos reduzir a poluição. O Espiritismo ensina para nós que em algum momento nós vamos deixar de ser um mundo de expiação e provas e ser um mundo regenerativo, onde vai prevalecer o bem, vai prevalecer o amor, onde somente bons espíritos vão reencarnar aqui na Terra. Então nós vamos ter que preparar esse mundo, nós vamos ter que fazer a limpeza desse mundo para a chegada desses irmãos espirituais, para a chegada desse mundo regenerativo. Então esse trabalho ele tem que ser iniciado agora, nós temos que trabalhar agora. Então vamos cuidar do nosso ambiente, não jogar lixo no ambiente, não poluir o ambiente. As preces pelos que nós amamos, aqui o nosso símbolo maior de amor entre nós são as mães. As mães são o símbolo maior de amor para nós. As preces das mães pelos filhos, elas são constantes. Todo instante as mães estão lembrando dos seus filhos e pedindo por eles. Preces por aqueles que nós amamos. E o agradecimento. Nós, espíritas, devemos agradecer muito o trabalho de muitos médiuns que ajudaram a elaborar e construir a nossa doutrina espírita. Preces de agradecimento ao nosso mestre Kardec, professor Rivail, agradecimentos a Leon Denis, Herculano Pires, quantidade enorme. Recentemente tivemos a desencarnação de Divaldo Franco, nós agradecemos o trabalho do médium Divaldo Franco, o nosso médium Chico Xavier, nós estamos sempre lembrando dele. Então vamos estar sempre com esse espírito de agradecimento a todos aqueles que trabalharam pela doutrina espírita. Então, pessoal, eu fiz aqui para vocês um resumo desse item, mas eu recomendo leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a parte final, os últimos 2 capítulos, 27 e 28, que vocês vão ter instruções adicionais sobre a prece. Agradeço a atenção de vocês.